Está começando o Papo de Vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança. Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando nosso terceiro Papo de Vendedor e estamos realmente felizes com essa nossa iniciativa. Inclusive, já recebemos algumas mensagens no nosso Instagram, @supervendedores. E você, que está nos ouvindo nesse momento, já mandou sua pergunta, seu comentário? Muito em breve, vamos ler as mensagens aqui dentro do programa. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz, vendedor e fundador dos Supervendedores da EagleX, e aqui do meu lado eu tenho Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que está essa força? E aí, bora pra pauta? E hoje nós temos um convidado super especial, um amigo do mercado, Thiago Pirinelli. Thiagão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado aí pelo convite, pela honra, agradeço aí de coração. Estamos aqui para ajudar a galera a ser transformada por meio das vendas. Thiagão, conta um pouquinho para nossa audiência, para quem está nos ouvindo nesse momento, um pouco do seu trabalho, do teu background aí no funil de vendas, na parte de tecnologia, a parte de processo e do mantra que você levanta aí nas mídias sociais, né, de bata a meta todo dia. Para contar um pouquinho do que eu faço, eu preciso contar de quem eu sou primeiro, né? E o que é o funil de vendas como negócio, software, metodologia e assim vai. Fazendo uma história longa, uma história curta, eu comecei ali falando de funil de vendas no Brasil, né, junto com meu sócio Percival, quando ainda esse mar não tinha ninguém, não tinha nenhum surfista nadando nele, nem pegando ondas nele. E de fato, funil de vendas em 2010 era um termo que não era conhecido. Aliás, né, quando a gente começou a utilizar, a gente trouxe lá do Pipeline, tentamos ao máximo abrasileirar esse termo. A imagem que mais se parecia com uma imagem de vendas, né, ao invés de um tubo de vendas, se a gente fosse traduzir no pé da letra, seria o próprio funil, onde a boca do funil é maior do que a saída. Então é natural que você prospecte mais, né, e do que feche mais negócio. Mas ali nós iniciamos nossa trajetória na área educacional, em 2010. 2012, nós demos início a uma empresa chamada Funil de Vendas, que foi no dia 6 de janeiro de 2012, numa volta de um recesso. Por que isso, Leandro? Porque cada empresa que a gente passava, né, de 2010 até 2012, com os workshops de vendas, ensinando vendedores, né, na previsibilidade, na metodologia do funil de vendas, a gente via que nós saímos desses treinamentos, deixávamos um legado nessas empresas, mas a gente não sabia se realmente eles estavam colocando em prática isso. Então foi em 2012 onde eu e meu sócio sentados numa mesa falando, bom, precisamos então deixar esse legado nas empresas que nós estamos passando, precisamos construir algo que a gente consiga ajudar esses caras a entenderem quais são as etapas do processo de vendas, aonde está cada oportunidade, enfim. Então aí nós pivotamos de ser uma empresa somente de educação e passamos também ali com a ideia de ser uma empresa de tecnologia, de software. E aí naquele dia, um virou para o outro e falou assim, bom, legal, mas o que vai ser, como que vai ser e que nome vai ter essa empresa? Aí não teve êxito, nós olhando um para o outro falamos, cara, vamos colocar um nome que a gente já vem carregando aí dentro dos nossos workshops, funil de vendas. E aí, por incrível que pareça, lembrou, naquela época nós colocamos no Google funil de vendas, cara, não apareceu nada. Caramba! Deu cláusula não encontrada. Por um termo que parecia ser muito simples até, né? Usado ali naquela época já, mesmo gente falando e não vendo outras empresas, outras pessoas falando, mas enfim. Na tua visão, qual que é a função do processo de vendas? Primeiro, né, o processo de vendas, ele é extremamente importante, por quê? Porque tudo na nossa vida existe um processo. Você, para comer alguma coisa na geladeira, você tem um processo de, primeiro, você imagina que você precisa comer ou deseja comer algo, para pegar esse algo na geladeira, você tem um processo de abrir a geladeira, escolher, pegar, preparar e assim vai. Então tudo na nossa vida tem um processo, assim como vendas. Vendas para nós é resultado de um processo. Então, o que faz um processo? Um processo, basicamente, ele entra ali para padronizar situações.
Então, se você quiser, por exemplo, medir o que um vendedor A está fazendo em relação a mais, né, comparação ao vendedor B, é necessário que você coloque um processo onde os dois necessitem ser medidos de forma iguais. Tá. Por quê? Porque cada um faz uma coisa diferente, cada um tem como você medir a performance de um para outro. Perfeito. E aí lá, em 2012, a gente entrou com o software CRM justamente para isso, para entender qual era o processo de vendas das empresas, para que cada um pudesse desenhar um processo, seja ele um processo curto, longo, com poucas etapas ou muitas etapas, enfim, mas para entender aonde cada oportunidade estava dentro de cada etapa desse processo e o que o vendedor X fazia em relação a todo esse processo que o diferenciava para ser um vendedor que batia metas, cara, consistentemente. Eu costumo explicar, né, quando eu sou questionado por um cliente ou potencial cliente, que o processo de vendas, ele é um trilho para você sair do teu ponto A, que de repente é a prospecção via inbound ou outbound, e você chegar no teu objetivo, que é concluir uma venda. Então são as etapas necessárias, com todas as suas tarefas, tempo de estagnação, as ferramentas que vão ser utilizadas, perguntas de qualificação, que o vendedor ele vai executar ao longo de uma venda. A gente consegue mensurar não só o ticket médio, mas também o prazo médio de uma venda dentro da empresa. E aí o vendedor ele acaba tendo mais clareza sobre aquilo que ele está exercendo como profissão, né? Aquilo que ele está fazendo dentro da empresa e, consequentemente, onde estão os seus gargalos, onde ele pode acabar impactando mais, vendendo mais, fazendo certas adequações, né? Hoje, se você não tem um processo de vendas bem definido na tua estrutura comercial, não tem como você crescer, tem como você arrumar um milagre que faça a tua empresa a ter um bom resultado. Por quê? Porque a base de um processo é ele medir a entrada e a saída de alguma coisa. Então vamos lá, digamos que o teu processo, ele entra a matéria-prima, que é o teu lead, o teu prospect, a tua oportunidade, enfim, ou carteira de cliente, que são os teus canais de entrada dentro do processo de vendas ou dentro do funil de vendas. Ele é processado em etapas ali dentro do teu funil e ele sai alguma coisa. Essa saída chama-se contrato fechado, cliente na base, chequinho assinado, enfim. Certo. Mas se eu não tiver esse processo, eu não tenho como profissionalizar o meu time de vendas e não consigo entender, então, portanto, como é que eu avanço nos meus resultados. Sem um processo de vendas, de fato, você não tem previsibilidade, não consegue crescer de forma escalável, você não consegue crescer de forma previsível, você não consegue entender de onde estão vindo as oportunidades, em que ponto ela está parando, em que ponto ela está engargalando e o que fazer para ela começar a escoar e ir lá para o final do funil e ter fechamento de vendas. Na sua visão, né? Qual que é a diferença entre o processo de vendas e o funil de vendas? Eu não estou ainda falando da parte de tecnologia, mas eu estou olhando ali para o meu funil de marketing e funil de vendas. Qual que é a diferença técnica entre os dois, na tua visão, Perfeito. cara? Processo de vendas, funil de vendas são duas coisas iguais, na nossa visão. Mesmo porque, só tratando o assunto de 2012, quando a gente entrou no universo tecnologia, a palavra funil de vendas no Brasil não era citada. Então, Perfeito. O funil de vendas é uma marca, mas também, ao mesmo tempo, ele é uma metodologia, assim como você tem N metodologias, enfim, pode ser aplicada. Então, o método, ele serve justamente para isso, para definir etapas, para você medir. Um processo, a mesma coisa, para você definir etapas, você medir as entradas e as saídas, né? Os inputs e os outputs. Perfeito. Então, portanto, o processo de vendas para a gente é a mesma coisa que funil de vendas. E o funil de vendas é um método. Então, explicando já o que é um funil de vendas em relação ao processo de vendas é a mesma coisa. Agora, explicando o que é um funil de vendas em relação ao funil de marketing, são coisas distintas, tá? Perfeito. Seria a mesma coisa que falar que banana é igual a maçã, né? O banana é igual a jaca, cara. São duas frutas diferentes, enfim. Mas que ambas juntas formam até uma salada de fruta lá e fica um negócio melhor. Então, ela serve para alimentar. Então, marketing também não é igual a vendas. Então, o funil de marketing alimenta o funil de vendas, ou seja, passa esse bastão de um lead que era um visitante, enfim, uma qualificação, passa esse lead para o funil de vendas para um vendedor, então, portanto, bater no peito esse cara
qualificar em vendas e levar até o final de proposta para fechamento, enfim. Então, os dois se completam aí. Eu costumo falar, né? Eu trabalho pela EagleX com a parte de geração de oportunidades via inbound marketing e outbound marketing hoje. E a gente tem até eu vou pôr no post dessa edição do programa uma imagem que a gente separa bem o que é marketing e o que é vendas, né? O que é o funil de marketing do que é o funil de vendas. A gente costuma falar que o objetivo do funil de marketing é entregar um MQL, um lead qualificado pelo marketing. A primeira etapa do funil de vendas tem que ser a etapa de qualificação. O pré-vendedor, o SDR, entra em contato e antes de ele começar uma venda, ele faz a qualificação para entender se o MQL gerado pelo marketing seria de fato um SQL, ou seja, um lead que vendas aceita e fala, não, esse cara tá dentro do meu ICP ou do meu PCI, no meu perfil de cliente ideal. Concordo com você que existe uma confusão no mercado, até tem algumas ferramentas de automação que na home da ferramenta de automação tá escrito funil de vendas. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco de fato o conceito, e quanto mais a gente falar sobre o assunto, eu acredito que a gente consiga educar o mercado. Parte do que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma educação do mercado. Eu sei que cada tipo de operação, cada modelo de negócio vai acabar tendo mais ou menos etapas comerciais aí no processo, mas só para o nosso ouvinte ficar um pouco mais bem situado aí, fala pra gente aí quais são as etapas de um funil de vendas mais padrão aí que você vê dentro do CRM. Varia muito realmente de empresa para empresa, modelo para modelo, formas de prospecção. Então, só para você ter uma ideia aqui, a gente usa o funil de vendas para vender funil de vendas, né? Obviamente. Então, aqui a gente não admite que nenhum dos nossos usuários utilize melhor que a gente o funil de vendas, tá? Mas depende muito do tipo de entrada e do teu modelo de negócio, teu modelo de vendas. Só para contar o nosso caso aqui, por exemplo, nós temos 3 etapas no nosso funil de vendas. Por que isso? Poxa, pouquíssimas etapas, mesmo porque a gente já fala que se não for simples não funciona, tá? Então tá tudo até para o CRM, para entender as etapas. Mas cada etapa tem que ter um objetivo claro. Então, para construir etapas do teu funil de vendas, você tem que primeiro entender o que você quer medir exatamente. Okay. Quais são as etapas e as passagens de etapas, ou seja, as taxas de conversões que você necessita medir. Tem também pessoas que confundem muito o que é uma atividade com uma etapa de um processo, ou até mesmo se aquela atividade for uma atividade crucial, como, por exemplo, uma visita. Visita é uma atividade, mas eu preciso medir em etapas quanto eu estou, por exemplo, trazendo de qualificação para uma visita. Então, no nosso caso, o nosso modelo, ele é basicamente quase 100% digital. Não vou falar que é 100%, porque a gente também está na rua. De vez em quando a gente faz essas prospecções em rua, tá? Em network, assim vai. Como é que você lida com esse field sales, né? A venda no campo, na parte externa da empresa versus o inside sales, né? Que é a venda por telefone dentro de uma operação de inside sales. O vendedor, a venda é 100% remoto. O cara faz call, faz o controle pelo CRM, usa muito e-mail, WhatsApp. Como é que você identifica isso dentro do funil de vendas? Cara, essa diferença, assim, primeiro, né? É a diferença de perfil do vendedor. O perfil de vendedor rua é um cara um pouquinho mais, não vou falar tarefado, porque as duas têm tarefas muito parecidas, mas claro, é um perfil que, cara, tá mais no dia a dia, do contato com o cliente, no tete a tete mesmo, e ele passa os momentos de solidão dele, né? O que são esses momentos de solidão? Cara, é entre uma visita e outra, ele tá no carro e tá no trânsito. Perfeito. Então, é um camarada que não tem o tempo de olhar muito ali para a tela de um computador ou de um celular para ficar lançando algumas informações, tá? Mas ele tem que seguir as etapas do mesmo jeito, cara, não tem como. Ele tem que seguir essa relação entre etapas de vendas e número de atividades, enfim, inputs, para ele ter um mínimo controle possível. Tá. Então, vamos lá, qual é o mais difícil ou o mais fácil? Para mim, cara, não tem a relação do mais difícil ou mais fácil. Ambos devem ter um controle, seja um vendedor interno, seja um vendedor externo. Quem é que vai ditar esse controle? É o próprio funil de vendas como metodologia, tá? É que agora esquece o nome do software, né, do funil de vendas, esquece o nome da empresa, vamos falar do funil de vendas como metodologia, né? Ambos têm que ter essas etapas. Por exemplo, no nosso caso aqui, como eu estava falando, quase 100% das nossas oportunidades são oportunidades digitais. Então a gente gera aqui em torno hoje quase 2.000 leads por meio digital, quase como orgânico. E desses leads, uma média de 250, 300 oportunidades levantadas de mão na ferramenta. Boa. Ou seja,
Para a gente, um lead qualificado, né, de fundo de funil de marketing, vamos colocar, para entrar no funil de vendas, para a gente é um cara que foi lá no nosso site, entrou lá num teste de 7 dias no nosso demo do funil de vendas. Perfeito. Nesse caso, esse é o cara que a gente vai abordar aqui dentro. A gente tem uma equipe de vendas internas, inside sales, que assim que esse camarada se cadastra no funil de vendas, cai aqui dentro de um fluxo para a gente, dentro da nossa plataforma, e aí esse nosso Inside Sales ele vai seguir o nosso processo. Então, só para você entender o nosso processo aqui, tem 3 etapas: oportunidades, demonstração e negociação. Por quê? Porque a gente precisa entender quantas oportunidades entraram, quantas dessas oportunidades foram para a etapa de demonstração, qual é a taxa de conversão entre tudo aquilo que eu abordei versus tudo aquilo que eu consegui marcar uma demonstração. Embora a demonstração seja uma atividade, mas a gente quer entender de fato quanto eu coloquei de energia ali naquela demonstração. Por quê? Porque a demonstração para a gente é como se fosse uma visita, é uma visita aceita. Uma visita aceita, eu estou no tete a tete, a oportunidade está muito mais sujeita a me ouvir e até me comprar. Tanto é que a nossa taxa de conversão entre a etapa de oportunidade para demonstração é em torno de 27%, 29%. De demonstração para negociação, ela já sobe lá disparadamente para quase 70%. É porque você faz uma qualificação muito forte, né? Muito forte. Então, nessa etapa de demonstração, na oportunidade, a gente entra em contato para marcar essa demo. Marcamos a demo, fazemos o pitch de fechamento no momento do final, aliás, da demonstração. E na demonstração, se ele não fechou o negócio, a gente passa ele para uma etapa de negociação, monitora esse camarada e ele fica em follow-up para a gente medir ali a quantidade de dias ainda que vai se chegar até o fim do trial dele, para que a gente possa fazer o follow-up e dar sequência no fechamento. Fechado, a gente leva para um funil de sucesso do cliente. Tá. Então, só para você entender, a gente tem aqui a mesma relação de vendedores, de inside sales com field sales. Okay. Ou seja, a gente já testou o modelo field sales, mas é um modelo que para a gente não foi validado. Por quê? Porque como a gente gera conteúdos que atraem essas oportunidades, esses visitantes, para entrar num trial aqui da ferramenta, então a gente viu que esse volume era extremamente viável para a gente trabalhar com inside sales e não field sales. Perfeito. Mas que todos eles seguem o mesmo processo. Legal. Ô, Thiago, se um funil de vendas começa lá em cima com 200 prospecções e lá embaixo sai 10 contratos fechados, por exemplo, eu sempre pergunto pro pessoal o que a gente pode fazer, qual pode ser a nossa estratégia para fechar, por exemplo, 20 contratos no mês. E geralmente o pessoal responde de bate-pronto, só fazer 400 visitas. E eu falo, putz, a gente tá deixando de lado aí 380 clientes. Aí todo mundo fica com aquela cara de... 380 que já estão no pipe, né? E que a gente simplesmente não fechou, né? Então, que na verdade o número de visitas que a gente tá fazendo, o número de contatos, não é necessariamente o mandatório para a gente fechar mais lá embaixo, né? Se a gente aprofundar, né? Se a gente melhorar nossa competência nas etapas do meio do funil ali, eu faço 200 contatos, eu consigo encontrar 150 perfil de cliente ideal ali, e eu só estou conseguindo fechar 10 ou 20 desses 150, não estou conseguindo mostrar valor ou não estou conseguindo entender direito as necessidades desses 130 que ficaram perdido pro meio do caminho. Então, não preciso necessariamente aumentar o número de visita para aumentar o número de contratos lá embaixo. Se eu aumentar a minha eficiência nas etapas do meio aí. Essa é uma métrica muito interessante para a gente usar em treinamento de vendas, para a gente entender aonde está o gap da nossa equipe, né? Putz, eu tô falando com 200 tomadores de decisão e eu só tô fechando 5. Por que esses outros 195 não compraram? Aonde a gente deixou de encantar esses caras? Por que eles não quiseram o nosso produto? Por que a gente vai atrás de mais 200 se eu não estou conseguindo fechar quase ninguém que eu estou contatando? Tá certinho. Tá certinho. A linha de raciocínio é essa mesmo. A gente tem um Canvas muito bacana, não sei se vocês já tiveram contato com esse Canvas do funil de vendas, mas ele traz realmente uma ciência, uma engenharia reversa de quantas oportunidades você tem que prospectar para bater a sua meta lá no final. São 5 etapas para você construir. A 5ª etapa, na verdade, é mais uma etapa de simulação, e ela fala justamente isso. São 3 simulações aí para você controlar a previsibilidade e entender aonde está o gargalo, né? A primeira, de fato, é aumentar a boca do funil. Quando você tem capacidade produtiva, essas oportunidades elas já foram tratadas, ou seja,
são leads com o perfil do cliente ideal que estão entrando dentro do funil e, de fato, a gente tem uma ociosidade na nossa produtividade de vendas. A gente poderia prospectar muito mais. Aí eu realmente aumento a boca do funil. Mas na segunda simulação é o grande mistério. Por quê? Na verdade, o mistério não é um mistério, né? É algo que está totalmente acessível aí para você, é só raciocinar um pouco. Então, se você olhar, por exemplo, eu estou perdendo muito da etapa de entrada do meu funil de vendas, de contato para uma qualificação. Putz, cara, não consegui nem... O telefone desse cara não nem atendeu. Pô, então quer dizer que eu estou trazendo muito lead sujo. Então eu preciso ter uma conversa com o marketing para falar, cara, vocês estão trazendo lead sujo aí do inbound marketing, ou refazer ali um perfil de cliente ideal dentro da minha área de outbound, dentro da minha área de prospecção ativa. Se eu perco muita oportunidade, por exemplo, de visita para proposta, putz, será que eu não poderia aplicar ali um spin selling para entender melhor quais são as reais dores dessa oportunidade para mapear o que ele não está vendo numa proposta, né? Ou seja, criar realmente um valor para ele, colocar perguntas ali de situações, implicações, problemas e necessidades de soluções, a fim de que ele comece a entender o valor no meu serviço, no meu produto, na minha oferta, enfim. Se eu perco muitas oportunidades lá no final do meu funil, ou será que eu não posso aplicar uma técnica de fechamento de vendas, quebras de objeções? Então, olhando as taxas internas, eu consigo entender aonde eu tenho que colocar energia e competência do meu time. Ou seja, a transformação, pessoal, ela só vem com um aporte de conhecimento. Só que esse aporte de conhecimento, você só vai entender quando, de fato, você usar a metodologia do funil para ver aonde está o gargalo. Qual é a etapa que está gargalando? Senão não tem como atuar em cima dos números. Perfeito. Se eu pudesse escrever funil de vendas, cara, ele te dá poder de ação nos seus resultados. Perfeito. Ou seja, eu tenho a informação e agora eu tenho como aplicar uma estratégia, eu tenho o poder de aplicar uma estratégia em cima desse número. Faz sentido? Não, total. Acho que o ponto aqui é mensurar as taxas de conversão de cada etapa do processo comercial. Nem o Daniel comentou no exemplo, poxa, estão entrando 200 leads, né, mas estão saindo 10 fechamentos. Onde é que está acontecendo a maior perda? Será que é na etapa de qualificação? Se é na etapa de qualificação, tem que puxar um pouquinho a orelha do marketing, pedir para gerar mais lead com qualidade, que é o que a gente chamou anteriormente de MQL. Agora, se porventura está tendo muita perda na etapa de negociação ou de proposta para negociação, a gente tem que fazer um treinamento in loco com os vendedores para ajudar na técnica de fechamento. Acho que isso, além da previsibilidade que o funil, que o processo de vendas traz para a empresa, eu acho que essa visão nada holística e 100% científica da performance do time comercial é o maior ponto positivo na mão do gestor. Ele para de fazer uma gestão em cima do eu acho e ele começa a fazer uma gestão em cima de indicadores. Então ele sabe quem usa a ferramenta, ele sabe quando foi a última vez que os vendedores acessaram a ferramenta, qual é o problema individual de cada um. Você citou o spin selling na etapa de qualificação. Será que eles estão rodando certo o spin selling? Será que eles não estão com dúvida? Ou às vezes com medo de fazer perguntas de implicação, de necessidade de solução? Esse poder que o processo de vendas traz para o gestor, eu acho que é o principal benefício de se apoiar ao time comercial numa ferramenta de tecnologia, né? Num CRM. Independente da ferramenta, independente do software CRM, tem vários softwares bons pra caramba no Brasil, fora do Brasil. Eu falo desde Excel a Salesforce, cara, todos são bons. Perfeito. Mas desde que você use. Perfeito, perfeito. No fundo, cara, o que todo CRM fala também que você tem que ter um funil de vendas, né? Então, sim. De certa forma, até a gente agradece isso. Mas, cara, funil, o mínimo que você tem que ter é na parede da tua empresa. Tá. Entender ali, faz um Kanban ali na parede da tua empresa, pega um quadro de branco, né? Faz algumas colunas ali, usa um post-it para falar que cada post-it daquele é uma oportunidade de negócio. Se você minimamente tiver isso, cara, tu já sai na frente, porque você olhar para um lugar e você consegue ver todas as suas oportunidades, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, o problema não é o que você está fazendo, é o que você está deixando de fazer. Por isso que gargala as empresas, isso que faz quebrar as empresas, esse custo invisível, aquilo que você deixa de fazer. Então, independente de tecnologia ou ferramentas, softwares, a metodologia tu tem que usar. No Excel, pode usar. Vai usar ela dentro de um papel de pão? Vai usar. Mas desde que você use realmente para ela te dar poder de ação. É engraçado, cara, eu atendi uma empresa
alguns vendedores, né, eles olhavam para os indicadores e tal, e eles tinham um pouquinho de receio de alguns indicadores que apontam no funil, né? Então, por exemplo, nossa, sua taxa de conversão está muito baixa. Então, o que acontecia? Os vendedores não colocavam no software todas as visitas, por exemplo. Não, essa visita eu não encontrei o tomador de decisão, não avançou, então eu não lancei. Eu só estou lançando no software quando o cara está minimamente interessado. Então acaba maquiando todos os indicadores para no final ali a taxa de conversão da pessoa tá ali perto de 30, 40, 50%, né? E isso aí acaba gerando uma infinidade de problemas lá dentro, até de, mas esse cliente eu já visitei, mas não estava no CRM, como que eu ia saber que já passaram lá? Então, assim, o vendedor não entende a real função do negócio e não vê a vantagem de alimentar corretamente o sistema. Fazer uma observação em cima desse comentário que é importantíssimo, Dani. Eu acho que isso aí é o que eu chamo de falta de CC, cultura comercial. Isso aí de o vendedor ter medo de pôr a informação, porque ele vai ser medido por essa informação, ele vem muito de uma gestão de vendas fraca. Porque o gestor ele não pode olhar só esse indicador. Ele tem que olhar, por exemplo, se o vendedor está cumprindo todas as tarefas. O gestor tem que ter um coach de vendas, reuniões one-on-one, roleplay com o time, para de forma coletiva ele subir a barra. Só assim eu acho que a gente se livra desse problema. Porque uma vez eu visitei uma empresa, eu achei curioso, o gestor falou assim, não, a minha taxa de conversão é de 90%. Eu falei, bacana. Os seus vendedores não estão prospectando ninguém. Gero 150 leads por mês, tal, era uma venda complexa. Falei, caramba, 90%? Mas depois eu descobri, ele inseria no CRM, os vendedores do time dele inseriam no CRM só quem tinha já a proposta na mesa com alta probabilidade de fechamento. É fácil a gente ter 90% de fechamento. É como se eu olhasse para a coluna de proposta barra negociação e barra fechamento. Eu só olhasse para esse conjunto pequeno. Não olho para qualificação, não olho para contato, enfim, outras etapas que são muito comuns nos funis. E quando eu conversei com ele, eu falei, eu não queria falar que ele estava errado, né? Mas eu falei, talvez você possa otimizar mais o teu trabalho, o trabalho do seu time, se você fizer uma conexão direta, né? Ele falou, não, mas aí o marketing acaba nos prejudicando, porque ele manda lead errado, lead ruim. Eu falei, não, mas faz parte da cultura comercial, você dá essa devolutiva pro marketing e fala, me ajuda a qualificar melhor através de uma solução de inbound marketing, por exemplo, se aquele lead qualificado pelo marketing, ele tá dentro ou não está dentro do meu perfil de cliente ideal e qual que é o momento dentro do processo de compras, o estágio onde ele está, se ele está mais próximo da decisão ou se ele está mais próximo, por exemplo, da descoberta de um problema, que está bem no início do processo de compras. Tiagão, faz sentido isso? Faz sim, cara. Eu tenho alguns comentários sobre isso, tá? Bora. O primeiro comentário é assim, vamos lá. Você falou do vendedor que só coloca quando já está para tirar o pedido, né? Isso mesmo. Primeiro, cara, números vai sempre depor contra a gente. Pela nossa mentalidade, nós não temos uma mentalidade de enfrentamento. A gente não tem essa cultura de enfrentamento dos números, né? A gente pode falar o que for, mas se a gente for pensar, por exemplo, numa questão básica, finanças, cara, finanças pessoal, se você vai estudar um pouco sobre finanças pessoal, você vai ler ali nos primeiros capítulos de qualquer livro, cara, que você tem que medir todas as linhas positivas e negativas, né? Então você entra na conta do banco e vê o quanto que você passou ali, né, gastou no dia a dia. Isso vai depor contra você. Então o número não mente. Nós não temos essa cultura de enfrentar os números. Mas quando você tem essa cultura de enfrentamento, cara, você já está meio caminho andado aí, tá? Então essa é uma observação. No final das contas, bicho, a gente sempre fala que eu acredito em Deus, o resto os números vão ter que me provar. Se não estiver no funil, cara, não existe, né? Não existe. Então a gente tem que começar a olhar com carinho para esses números, para esses indicadores, porque são eles que vão quebrar um negócio, né? Ou a falta deles é o que realmente vai quebrar um negócio. Na tua visão, cara, como é que a gente lida com um gestor fraco? Por exemplo, talvez tenham gestores nos ouvindo, vendedores nos ouvindo, e tenham muitos vendedores que possuem um gestor de vendas fraco. Como é que a gente lida com esse gestor que não sabe o que, por exemplo, é o coach de vendas, uma reunião one-on-one, um roleplay ali, uma simulação de uma venda para ajudar
ajudar os outros vendedores a entender como se conduz? Como é que a gente faz para mostrar que o problema do time é o gestor e a gente muitas vezes, como alguém externo promovendo um treinamento, uma consultoria, a gente tem esse trabalho também de transformar a vida do gestor? Primeiro, né, tem que analisar qual foi a origem desse camarada lá dentro, dessa pessoa lá dentro. Se ele é a gente até costuma aqui entender via números, né, via comportamento aqui dos nossos usuários, qual que é o perfil do gestor e da liderança. E de fato, quando a liderança é forte, o funil de vendas ele é muito utilizado, ele é extraído assim 100% dele, tem um aumento médio aí entre 22% a 35% do resultado em 3 meses já. Caramba! É muita coisa, assim, quando realmente a liderança ela é forte. Então, geralmente, o que acontece nas empresas aqui, que a gente já observou? O camarada, ele era um ótimo vendedor, e aí ele foi convidado pelo dono da empresa para ser um gestor. Ele passou de ser um ótimo vendedor para um péssimo gestor. Por quê? Ele já carregou os costumes dele. Ele não usava antes um CRM, ele não apontava o que ele estava fazendo. E você acha que ele vai cobrar isso do time dele? Se ele mesmo não faz? Então, primeiro é começar a entender e até, assim, realmente ter esse enfrentamento do comportamento aí. Poxa, o camarada que entrou para uma gestão, ele tem que ter claramente assim, na mente dele que sem números ele não consegue gerir nada. Né? Ele não consegue evoluir qualquer coisa sem antes medir, depois gerir e depois evoluir. Como transformar esse gestor que dá a bola fora num gestor bacana, que é um líder de fato, que vai influenciar o time dele? Primeiro é ele analisar o comportamento dele, como que ele está fazendo isso no dia a dia. Ele é o primeiro a utilizar o funil, ou melhor, o primeiro a utilizar o CRM, ele é o primeiro a levantar a bola ali na questão de personagem do time dele, falando assim, cara, hoje eu precisava desse número que você apontasse aqui no CRM, por que você não fez? Então ele começar a entender qual é o estilo de comportamento dele, estilo de liderança, e entender que sem esses números, cara, ele vai fracassar de fato. Então essa é a primeira etapa de um processo de gestor comercial, gerir. E para gerir, ele não vai implorar para o time dele, ele não vai ter que fazer isso, ele vai ter que tirar a impessoalidade. O que é isso? É você ter um CRM, por exemplo, e você de fato coloque na política da empresa que o vendedor tem que apontar ali para ele continuar dentro da empresa. Se ele não apontar o que ele está fazendo dentro da plataforma, dentro de um CRM, o gestor não vai conseguir medir ele, não vai conseguir ajudar ele a vender mais. Então tem que deixar claro que assim, a empresa precisa de um CRM, não é o gestor que precisa de um CRM para depois dar paulada na cabeça do vendedor que não bate meta. Não é isso, a empresa precisa. Então ele tem que tirar a pessoalidade dele para atribuir na política da empresa uma plataforma dessa. Então esse é o segundo passo. A conversa tem que ser um jogo combinado entre gestores e time de vendas. Ele tem que mostrar que um CRM vai entrar como ferramenta ali para aperfeiçoar as vendas dele, mas que de fato todo mundo vai ter que jogar o mesmo jogo e todo mundo vai ter que colocar, seja lead bom, seja lead ruim, vai ter que entrar dentro ali do CRM para ser medido. Com essas informações ele está pronto para um segundo passo, aí sim ter esse one-on-one, já com esses números em mãos, de cada vendedor para apontar, cara, olha, a tua meta aqui era você prospectar isso por dia, poxa, você não prospectou isso, cara, estou 10 vezes menos, ou uma vez menos, ou precisava de 5 leads, cara, tu prospectou 3, então assim tu vai bater a tua meta. Então ele tem que mostrar ali de fato, na extração dos números do CRM, o que o vendedor está fazendo de errado para não avançar, perfeito? Do funil de vendas aí, como software, cara, você consegue apontar pra gente aí qual seria a etapa do processo comercial onde mais param as oportunidades, cara? Bom, vamos lá, Daniel. Então, o fato é que a gente trabalha realmente com dados em massa aqui. A gente hoje tem mais de quase 3 milhões ali de oportunidades rodando no fundo de vendas. Então tem muita massa crítica de informações para a gente conhecer os números. Então a gente olha a visão macro para de fato entender aonde tem essa perda. A gente tem ali 2 pontos que são os pontos cruciais de gargalo, tá? Primeiro são as etapas iniciais do funil de vendas, da qualificação até as etapas de relacionamento, da atração até o relacionamento, você já tem uma perda muito grande. Isso é característica de empresas que, independente do teu ticket, mas são empresas que prospectam, que tem uma rotina de prospecção. Você tem uma perda de informações, uma perda de oportunidades já nessas etapas iniciais, principalmente da primeira para a segunda etapa, independente da nomenclatura de cada uma. Assim também é o nosso aqui dentro. A
gente tem uma perda grande da etapa de oportunidades para a demonstração. A gente tem 3 etapas aqui. Então, essa é uma característica, independente do processo, é uma característica onde se perde muitas oportunidades. Por quê? Porque entra-se lead independente da qualificação no funil. Então, tem empresas, por exemplo, que utilizam o funil de vendas para medir 2 processos, o de pré-vendas e o de vendas. Tá? Então, perfeito. Quando eu tenho essa característica do processo medido dentro de um mesmo processo, 2 áreas distintas medidas dentro de um mesmo processo, a etapa inicial, aonde um pré-vendedor ou até mesmo um vendedor que vai prospectar direto ali para tentar marcar uma visita, você tem uma perda radical. A outra perda de oportunidade que a gente tem analisado ultimamente dentro do funil é de fato no fechamento de vendas. Então a gente tem observado ali em média, tá, gente? Isso é uma média macro aí da nossa visão. Em média, né, os nossos clientes têm perdido aí em torno de quase 80% entre a etapa de negociação e fechamento. Ou seja, a cada 10 oportunidades, eles fecham 2 negócios. Então, a gente tem uma média entre 20% e 30% e ainda mesmo assim é uma média até que alta, né? A cada 10 propostas que eles geram para negociação, 2 ou 3 eles fecham. Então, esses 2 números que a gente tem levantado em cima aí dessas 3 milhões de oportunidades dentro do funil. Etapas iniciais perdem por conta dos canais de entrada e da qualificação do lead. A etapa final de negociação perde porque já é uma etapa de confronto, enfim, e falta muitas das vezes ali aquela quebra de objeções. Complementando aí a sua contribuição, tem muito vendedor, né? Eu acompanho vendedores de diversas empresas. Tem muito vendedor que acredita estar na etapa de negociação, né? E na verdade ele não passou nem do levantamento de necessidade direito. Eu imagino que muitas dessas oportunidades aí que estão travadas ali em negociação no software, se você perguntar para o cliente onde parou, nem chegou perto de negociar porque ele não tinha o mínimo interesse. O vendedor ele não consegue despertar interesse no cliente, ele não faz adequadamente as etapas de meio de funil e tenta mesmo assim fechar. Então ele fala, não, mas eu mandei o preço pro cara e o cara não quis. Então a gente estava na etapa de negociação e o cliente não fechou. Mas não é um problema de fechamento, de negociação. É um problema de levantamento de necessidade, de envio de proposta, de reunião, de coisa lá de trás, né? Então, como treinador de equipes comerciais, né, muitas vezes as pessoas vêm falando assim, cara, eu quero treinamento de negociação, eu quero treinamento de fechamento. E na verdade, não são essas etapas onde travam ali que estão os principais gaps da equipe. Assim, depende também do como você vai qualificar e qual a metodologia que você qualifica. Você pode aproveitar, por exemplo, metodologias tradicionais do mercado, como a BUNT, que é de budget, de autoridade, né? Budget de grana, authority de autoridade, necessidade e time da venda, né? O tempo que a pessoa pretende fechar, ou seja, a expectativa. Quando você não seta essas qualificações, e isso eu estou falando de uma técnica de qualificação bem tradicional já do mercado, quando você não passa por algumas perguntas chaves ali, de fato, tem vendedor que, poxa, não faz aquela pergunta que seria crucial para que ele pudesse fechar num tempo hábil, e aí ele passa para a etapa de negociação, mas onde essa oportunidade vai fechar, por exemplo, só daqui 8 meses. Eu costumo brincar, gente, é que o pior inimigo do vendedor é a esperança. Eu espero vender para aquele lead. Não, eu não vou dar lost porque eu sei que no mês que vem eu vou vender para aquele lead. Faz o seguinte, dá lost no deal, você não vai vender dentro desse mês, não tem problema, isso acontece. Ativa um multivendas ou coloca, por exemplo, no teu calendário para você fazer um follow-up nesse cliente específico daqui 4 meses. Daqui 4 meses você levanta de novo a oportunidade, reativa ela dentro do CRM e pau, vamos para cima, vamos vender. O pior inimigo de um vendedor é a esperança. Concordo contigo plenamente, Leandro. Isso também, cara, dá um baita de um problema de gargalo de funil, né? Claro. O funil fica extremamente poluído. E aí você não sabe mais pra onde olhar, cara. E não vira um funil, né? Você tem 300 pessoas na etapa de proposta comercial e você tem 100 leads entrando na boca do funil, já não é um funil, né? Ele, sei lá, é meio que um narguile das vendas, né?
Então vai ficando gordo numa parte só do funil ali. Mas enfim, isso é um grande problema. Realmente você tem ali uma poluição muito grande do funil e a hora que chega uma oportunidade de fato para esse vendedor, ele tá olhando aquilo lá, aquela esperança dele que ele vai fechar um dia e não dá atenção para aquele que vai fechar agora, né? Enfim, é bem complicado isso, cara. E um problema maior também, né, cara? Quando ele tá com muita oportunidade em aberta ali e com a fé de que vai fechar, né? Ele coloca lá, tipo, putz, eu tô prevendo vender 35 negócios esse mês. Ele fica em cima daqueles negócios que já estão praticamente perdidos e para de prospectar. Perfeito. Né? Então, assim, não adianta contar com o ovo no cu da galinha, né? Você precisa de mais galinha. Aí é certeza que vem um ovo de alguma coisa, entendeu? Você precisa saber onde tá a granja, né, cara? Exato. Que programa, falamos de funil de vendas aqui, abordamos a parte de tecnologia. Eu acho que a gente tá com uma entrega altíssima aqui nesse terceiro programa, falando de funil de vendas, falando um pouquinho sobre como a tecnologia pode impactar a vida do vendedor, pode ajudar a vida do gestor. E agora é Momento Bottini. Momento Bottini. Momento Bottini. No Momento Bottini de hoje eu queria recomendar, a gente falou muito de funil de vendas, de processo, eu queria recomendar um livro. Você que está me ouvindo já viu que eu gosto de ler, né? Eu vou recomendar um livro que fala muito sobre funil de vendas, sobre previsibilidade, sobre processo comercial, que é o livro Receita Previsível, do Aaron Ross. É um americano, um cara fantástico, tive a oportunidade de conhecê-lo no último RD Summit, que escreveu, né, o Receita Previsível, acho que mais ou menos uns 8 anos atrás, e entregou muita coisa, muito conteúdo que hoje a gente vê na internet. O tema desse podcast acaba derivando também do livro. Então, Receita Previsível, do Aaron Ross. E você, Thiagão, tem alguma indicação hoje? Tem um livro que é bem antigo, cara, que é Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, de um cara chamado Joe Girardi. Nossa, livraço. Ele tá até nos Guinness. Sim. E assim, se bobear, tem alguma nova edição. O que a gente tem aqui na nossa estante do conhecimento, né? A coluna do conhecimento de vendas, ele é uma edição que nós encontramos num sebo. Eu também. A minha edição é de 1972 e comprei num sebo, cara. É um quadrado com uns cantos comidos aí. Isso mesmo. Esse cara aí, ele é muito bacana porque ele vendia, cara, cerca aí de 6 carros, tá? A média dele é 6 carros por dia e não era frota. E a história dele, sem dar um spoiler aí, que é bem legal, cara, ele encontrou esse algoritmo em um funeral. Mas vai ler esse livro, cara, é extremamente top. Então ele é um cara que fala muito de funil de venda sem falar de funil de venda. E fazendo um comentário em cima da tua indicação, é um livro super simples de ler, é um livro que numa tarde de um sábado você consegue ler, tirar muito proveito. E o Joe Girardi foi, pelo menos até onde eu sei, até onde eu estudei, o primeiro cara a implantar um CRM sem saber que era um CRM, né? Ele mandava cartas, não existia e-mail na década de 60 e 70, quando o carro completava um ano, quando o filho do cliente estava fazendo aniversário, queria que o pai lembrasse, na hora de comprar o carro pro filho, quando ele for fazer 16 anos, que é a idade de habilitação dos Estados Unidos, que ele lembrasse do tio Joey. É um livro fantástico, cara, e ótima indicação, cara. Obrigado. Show de bola. Recados finais. Thiagão, muito obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer bater um papo com você. Nossos ouvintes conseguiram perceber que você tá remoto, então o áudio tá um pouquinho diferente do normal, mas queria realmente agradecer a contribuição que você fez aqui pro nosso podcast, pro Papo de Vendedor, cara. Muito obrigado. Eu te agradeço, Leandro. E, cara, a mensagem final que eu quero deixar é que meta não se cobra. O que se cobra é o plano de ação. Perfeito. Meta é consequência. É por isso que a gente fala bata a meta todo dia. Eu tenho que olhar as entradas do meu funil, né, número de prospecção, número de visita, número de proposta, número de negociações. Aí sim, a meta é consequência, é o efeito de uma série de causas. Então não cobre meta e cobre sim o plano de ação e bora bater meta todo dia. Valeu, Thiagão. Beleza, valeu, Thiago. Valeu, galera. E você que chegou até aqui, quero te agradecer a sua audiência. Quero te pedir, o que você achou desse programa? @supervendedores, manda um direct pra nós ou faz um comentário no post dessa publicação, porque tanto eu quanto o Daniel queremos te ouvir. Muito obrigado. E até o próximo programa.